Estamos celebrando hoje o primeiro dia do jejum da última trombeta. Quero agradecer a sua presença nessa noite triunfal, nessa noite gloriosa, nessa noite tão especial em que estamos reunidos para consagrar esse dia, esse primeiro dia ao Senhor, depois de um dia de oração, de meditação, um dia de separação, um dia que estivemos também abrindo mão de algo, sacrificando para Deus e procurando discernir a sua vontade e o seu propósito. Estamos nesse jejum que tem como tema o livro do Apocalipse, os 3 primeiros capítulos. Essa primeira etapa do jejum trata deste livro extraordinário. Eu quero convidar você, sem mais delongas, a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo 1, e vamos ler os versículos de 12 a 20. São os textos bíblicos que nós temos para meditar nesse dia. São os versículos que Deus preparou, separou para que nós estivéssemos meditando neste jejum na sua santa palavra. Apocalipse 1, de 12 a 20, abra o seu tablet, seu smartphone, a sua Bíblia, se você a tem impressa em mãos, ou acompanhe a leitura através dos telões. Apocalipse 1, de 12 a 20. Vamos ler mais uma vez esse texto maravilhoso. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aleluia. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai de amor, Pai eterno, Pai santo, Pai celestial, nesta hora oramos pedindo a cobertura do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Oramos pedindo a sabedoria e o entendimento que vem por meio do Teu Santo Espírito ao nosso coração. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, como tens falado durante todo este dia. Abre os olhos do nosso entendimento e revela-nos a Tua glória. Toca em cada um de nós e cumpra o Teu propósito para a nossa vida neste jejum. Tu tens promessas, Tu tens vitória, Tu tens bênçãos, Tu tens milagres para operar nas nossas vidas, e nós não abrimos mão de tomar posse de toda a herança que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Nos levantamos como guerreiros do Senhor, debaixo da unção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que está fluindo entre nós, e declaramos a Tua glória e a Tua majestade neste lugar. Repreenda nesta hora e agora mesmo todo espírito que não Te louva e não Te glorifica, todo espírito contrário à palavra da verdade seja maniatado, e em nome do Senhor Jesus bata em retirada. Nós oramos declarando neste lugar a Tua presença e a unção que despedaça todo jugo, e tomamos posse da Tua palavra revelada, da Tua palavra rema, em nome de Jesus, amém. Quantos têm fome e sede de Deus, digam glória ao Senhor e aplaudam a Ele mais uma vez, porque Deus é tremendo, porque Deus é bom. Existe uma série no Netflix que você pode assistir, que conta a história do famoso Marco Polo. Marco Polo foi um viajante italiano que teve
uma experiência fantástica, porque ele foi o primeiro homem a ir à China. Lá no século XIII, a sua mãe colocou o nome dele de Marco, porque queria que ele fosse um pregador do Evangelho, em homenagem ao evangelista Marcos. Só que este homem, ele logo desde cedo, ele iniciou a sua aventura e com apenas 17 anos, ele fez uma jornada que durou 25 anos. Ele viajou para o Oriente, ele viajou pelas estepes da Rússia, pelas montanhas do Afeganistão, chegou até o Himalaia, atravessou, foi o primeiro europeu a entrar na China e lá ele descobriu coisas extraordinárias. Esta série está no Netflix e é bem interessante, bem feita, mas uma das coisas que chama a atenção é que ele chega no palácio de Kublai Khan e ele percebe que o palácio do imperador chinês é muito maior do que todos os palácios que ele havia visto na Europa. E ali na China ele se impressiona com muitas coisas que ele viu, como por exemplo, primeira vez que ele viu papel moeda, não existia na Europa. Pólvora não existia na Europa. Macarrão não existia na Europa. E outras tantas coisas que o deixaram impressionado. A quantidade de aço que a China estava produzindo naquela época era superior àquilo que a Europa só viria a produzir muitos e muitos anos mais tarde. Ou seja, ele viu uma potência mundial, ele viu coisas extraordinárias, e quando ele voltou para Veneza, ele escreveu um livro intitulado As Viagens de Marco Polo. E as pessoas diziam que ele era louco. Todo mundo dizia que ele era louco, a família, todos o censuraram, disseram para ele parar de ficar falando maluquice, falar asneira. O padre, o pastor lá da família, sei lá, o sacerdote, foi procurar por ele e disse: meu filho, você está maluco, você está falando essas coisas, as pessoas estão dizendo que você é um mentiroso, que você nunca foi nesses lugares, que você nunca viu essas coisas malucas que você está falando que você viu, porque elas não existem. Mas de repente, a Europa descobriu a China, esta rota comercial foi estabelecida com os chineses, de lá passaram a vir muitas especiarias e todas as coisas que Marco Polo escreveu como histórias de um mentiroso, um lunático, a história provou ser verdade quando ele estava, infelizmente, já no seu leito de morte. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele escreveu sobre a revelação de Jesus Cristo. Ele escreveu uma história que para muitos parece louca, parece uma história absurda, uma história cheia de símbolos e de imagens complexas, mas esta história se provará verdadeira quando os sinais dos últimos dias começarem a acontecer, e eles já estão acontecendo. E é nesse contexto então que a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João se torna a obra mais surpreendente da história da humanidade, porque ela vem fechar como coroa da Bíblia Sagrada a história da salvação. Graças a Deus nós hoje temos acesso a esta revelação que foi preservada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E nesse texto que nós lemos hoje, nós vemos a aparição gloriosa de Jesus Cristo. Esse é um dos textos que me deixa mais emocionado, mais arrepiado. João recebe esta revelação de Jesus quando ele está na ilha de Patmos. Nós vimos isso, ele foi exilado, ele foi mandado para lá em exílio, e ali na ilha de Patmos ele ouve algumas coisas tremendas, e nesse texto que lemos ele aprende algumas verdades impressionantes a respeito do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, aprendemos que Cristo habita em sua igreja. O versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E o versículo 13 então completa: e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. No final do capítulo desse texto, no versículo 20, há uma revelação desse mistério. E o versículo 20 diz: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, quando João vê um semelhante ao Filho do Homem, nós nos lembramos que esse era o título preferido de Jesus nos evangelhos. Ele se referia a si mesmo como Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Conforme a profecia de Daniel 7, versículo 13, Jesus se refere muitas e muitas vezes
a si mesmo, utilizando este título messiânico, o Filho do Homem. O que Cristo estava dizendo a João é que Ele é o Senhor da igreja, o Senhor que passeia no meio dos castiçais, o Senhor que está no meio do seu povo. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quantos creem e podem sentir a presença do Senhor nessa noite, dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Em segundo lugar, Cristo é aquele que intercede por sua igreja. O versículo 13 continua dizendo: um semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Todas as vezes que vemos esta veste talar, esta veste real, eram as vestes que os reis comumente usavam. Mas neste caso aqui especificamente, existe uma interpretação para esta palavra túnica aqui traduzida, que é aplicada com muito mais frequência, pelo menos 6 em 7 vezes que ela ocorre na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, para descrever o manto usado por um sumo sacerdote. Portanto, a visão que João tem do Cristo glorificado, exaltado, não é de um rei, mas de um sumo sacerdote. E aí o que Jesus está querendo revelar para ele é o seu papel como intercessor da igreja. Cristo é aquele que ora pelo seu povo, que intercede pelo seu povo. Sim, ele é profeta e rei em sua majestade, mas nesta hora em que João o vê glorificado, ele vê a tarefa sacerdotal do Senhor Jesus por mim e por você diante do Pai. Neste exato momento em que estamos abrindo esta campanha, o Filho do Homem, que é também o Filho de Deus, está de pé diante do trono, intercedendo por mim e por você, levando as nossas orações à presença do seu Pai. Se você acredita assim, também glorifique o nome dele, porque ele está intercedendo por nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, Cristo ensina através desta aparição, desta manifestação, que Ele é a sabedoria revelada no seio da sua igreja. O versículo 14 diz: a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Um comentarista, Grant Osborne, ele diz o seguinte: na cultura antiga, cabelos brancos indicavam tanto a dignidade quanto a sabedoria acumulada através de anos e anos de experiência. Ele é o ancião de dias. Os seus cabelos brancos representam e simbolizam a sua sabedoria eterna, a sabedoria predestinada que foi entregue aos santos. É a sabedoria de Deus que Ele entrega a qualquer um, porque Ele não faz acepção de pessoas. Portanto, se nesse jejum você precisa de sabedoria de Deus, eu quero te declarar que Cristo Jesus está aqui com a própria sabedoria para ministrar ao seu coração a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, a revelação que você precisa para caminhar na verdade e para prevalecer em vitória. Se você recebe, diga amém. Cristo se revela também como aquele que vê a sua igreja, que sonda a sua igreja. O versículo 14 continua dizendo: os seus olhos eram como chama de fogo. Quando João olhou para Jesus, ele o viu com aquela roupa de sumo sacerdote, com os cabelos brancos como a lã, como a neve, e ele olhou para os olhos de Jesus e ele viu fogo saindo dos olhos do mestre. Ele disse: os seus olhos eram como chamas de fogo. Em Mateus 10, 26, Jesus disse: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Em Hebreus 4,13 está escrito: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas ou nuas e patentes aos seus olhos, aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Ele é o Senhor que sonda os corações. Ele não está olhando aqui para a sua aparência, Ele não está olhando aqui para a sua roupa, para a sua forma exterior, como você está se apresentando exteriormente. Os seus olhos são como chama de fogo e passeiam por toda a terra, e o Senhor procura homens e mulheres que tenham o coração inteiro diante dele para mostrar-se forte para com eles. Se você está com o coração inteiro nesta campanha, dê mais um aplauso ao Senhor, dê mais um glória a Deus. Deus sonda a tua vida, Deus sonda o teu coração, Ele conhece o que está acontecendo com você. Cristo também é apresentado aqui como aquele que corrige a sua igreja. O versículo 15 diz: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente.
John MacArthur explica o simbolismo dos pés como de fornalha ardente, dizendo: pés incandescentes e reluzentes do Senhor Jesus Cristo retratam-no como movendo-se através da sua igreja para exercer autoridade de castigo, pronto para imprimir a dor corretiva, se necessário, aos cristãos pecadores. Não brinque com esse Jesus. Esse Jesus não tem nada a ver com o Jesus das folhinhas, dos calendários. Este Jesus não tem nada a ver com aquele Jesus que muitas vezes, costumeiramente, é retratado por aí nas pinturas e nas gravuras. Este é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que caminha no meio do seu povo, e Ele é Deus de justiça, Ele é santo, e Ele caminha sobre o seu povo com autoridade para punir, para castigar, para repreender, para disciplinar aqueles que não estão andando de acordo com a sua palavra. Cristo se revela como aquele que governa a sua igreja. O versículo 16 diz: tinha em sua mão direita 7 estrelas, que são os anjos, que são os pastores, que são os mensageiros de Deus, que são aqueles que exercem autoridade de governo sobre a igreja. O uso da mão direita aqui simboliza o controle de Jesus sobre o seu rebanho, o controle de Jesus sobre os pastores que pastoreiam o seu rebanho. Ele é o sumo pastor, e todos os pastores haverão de prestar contas a este Cristo soberano, que tem controle sobre o seu rebanho, porque é dele, as ovelhas são dele. Pastores são chamados, ordenados e enviados, mas eles no último dia haverão de prestar contas ao cabeça da igreja, ao sumo pastor, ao Senhor Jesus Cristo, que virá para reunir todo o seu rebanho. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Cristo também é aquele que se apresenta como quem defende a sua igreja. O versículo 16 diz: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada que nós sabemos que é a palavra de Deus, é a ferramenta, a arma de defesa contra as heresias, contra as mentiras, contra os enganos, contra aqueles que atacam a igreja, que difamam a igreja, que semeiam discórdias, que semeiam mentiras e que tentam prejudicar e dividir a obra de Deus, prejudicar o povo de Deus. Há uma espada afiada no meio da igreja do Senhor, e a palavra de Deus poderosa para desfazer as artimanhas do inimigo. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Segundo aos Tessalonicenses 2:8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Cristo glorificado. E finalmente ele é apresentado como aquele que está exaltado, sumamente exaltado e glorificado no meio do seu povo. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Aleluia! Eu fico agora aqui, eu fico parado. Aqui eu fico parado. Que neste momento Cristo, ele aparece a João desta forma assim, exaltado e glorificado, e o versículo 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. É João, o discípulo amado. João 13:23 diz: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele, aquele que estava com a cabeça no seu peito no momento da celebração da última ceia. João, o discípulo querido, o discípulo do coração de Jesus, o discípulo amado pelo Mestre. João devia ser um cara muito querido, muito precioso, muito amoroso, porque as cartas dele só falam de amor. Ele fala do amor de Deus como ninguém, ele fala do amor uns pelos outros como ninguém. Ele amava Jesus, ele era apaixonado por Jesus, ele caminhou com Jesus, e ele era um fãzão de Jesus. Ele andava atrás de Jesus e sabe aquele discípulo carinhoso, pegajoso, ele ficava assim com Jesus, agarrado com Jesus. Mas esse João, que tinha
tem essa intimidade com Jesus. Esse João que passou 3 anos fazendo parte do círculo mais íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos mais íntimos de Jesus. Este João, nós imaginamos que quando ele visse Jesus na glória, ele iria correr e dar um abraço de Jesus. Oh meu Senhor, oh meu mestre, que bom te ver novamente. Mas não foi assim que João reagiu à visão de Cristo. Ele diz que quando ele olhou e viu tudo aquilo e entendeu tudo isso, ele caiu aos seus pés como morto. Faltou força. A unção de Deus era tão forte, tão poderosa naquele momento, que ele não conseguiu ficar em pé. Faltaram as forças, ele caiu prostrado, ele se jogou aos pés de Jesus. E muitas vezes no livro do Apocalipse, esta será a reação do apóstolo João diante das epifanias, das manifestações da glória do Senhor e dos anjos de Deus e de outras tantas situações que vão ocorrer em meio às visões e revelações. Mas uma coisa ouça, que está faltando nos nossos dias, e cada dia mais nós temos percebido a falta de temor no coração do povo de Deus, a falta de temor no coração das pessoas, a falta de reverência. Hebreus 12, 28 e 29 diz: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando João viu a Cristo glorificado e exaltado, ele se prostrou aos seus pés. Qual tem sido a sua reação diante da glória do Senhor? Ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer de pé. Ninguém pode experimentar o poder de Deus em sua vida e ficar do mesmo jeito. Quando o vi cair aos seus pés, versículo 17, como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Primeira coisa que Jesus faz quando João se prostra aos seus pés, morrendo de medo, tremendo reverentemente diante daquela manifestação tremenda, é colocar a mão sobre ele e dizer: meu filho, meu discípulo amado, não tenha medo. Jesus começa a tranquilizar João, e Jesus começa a falar com ele e diz para ele: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo, eu estive morto, mas agora estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. O que Jesus está dizendo: João, eu sou o teu Salvador. João, não tenha medo, porque os teus pecados foram perdoados. João, não tenha medo, porque eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. João, não tenha medo, porque um dia, quando eu estava nas partes mais baixas da terra, quando eu desci às profundezas da terra, quando eu estava cumprindo a missão que o Pai me deu na terra, após a minha morte, após ter sido sepultado, quando eu fui às partes mais baixas da terra, estava acontecendo uma festa nos céus, estava acontecendo uma festa no inferno, e os demônios estavam celebrando a minha morte. Então eu entrei no inferno e tomei as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. E quando eu saí com as chaves da morte do inferno nas mãos, houve um reboliço no inferno, e a única coisa que Satanás sabia gritar era: ele pegou as chaves, ele pegou as chaves, ele tomou as chaves, ele levou as chaves, eu não tenho mais as chaves agora estão com ele. O homem de branco está com as chaves agora, e os demônios estremeceram, porque eu sou aquele que fui morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Se este é o teu Deus, exalte o nome dele. Aleluia! Oh! Aleluia! Hebreus 12, 14 e 15 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. João 11, 25 disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14, 19: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Era isso que Jesus queria tranquilizar João, dizer: meu filho, não tenha medo, está tudo acontecendo conforme planejado, e eu sou o Senhor que te salva e que te dá vida.
Se alguma vez nós queremos impactar esta geração, se alguma vez nós vamos impactar essa cultura podre da sociedade na qual vivemos, será porque a nossa visão de Cristo é a visão do Cristo glorificado, é uma visão real e vibrante, pessoalmente transformadora. Uma vez Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Quem vocês dizem que eu sou? E esta é uma questão crucial para mim e para você como discípulo de Jesus no século 21. Quem é Jesus para você? Qual a sua visão de Cristo? O pastor Kevin DeYoung, ele disse uma coisa interessante: tem o Jesus da direita, que é contra os aumentos de impostos, juízes ativistas pelos valores da família e pela posse de armas de fogo. Tem o Jesus da esquerda, que é contra o capitalismo, a emissão de gás carbônico e imprimir dinheiro. Tem o Jesus terapeuta, que ajuda a lidar com os problemas da vida, cura feridas do passado, nos diz o quanto somos valiosos para não sermos tão duros com nós mesmos. Tem o Jesus Starbucks, que é aquele que bebe café aguado, adora conversas espirituais, dirige um carro híbrido e vai a festivais de cinema. Ao Jesus mente aberta, que ama todo mundo o tempo todo, não importa o que as pessoas façam, exceto as pessoas que não têm a mente tão aberta quanto você. Tem o Jesus atleta, que ajuda os atletas a correrem mais rápido, a saltar mais alto que os não cristãos e determina os resultados dos campeonatos. Tem o Jesus Marte, um homem bom que morreu cruelmente para que pudéssemos sentir pena dele hoje. Tem o Jesus gentil, que era manso e suave, com bochechinhas altas, vermelhas, rosadas, cabelo solto, anda descalço usando uma faixa parecendo muito um alemão. Ao Jesus hippie, que ensina todos a dar uma chance à paz, imagina um mundo sem religião e nos ajuda a lembrar que tudo que você precisa é amor. Ao Jesus Yuppie, que nos encoraja a alcançar todo o nosso potencial, alcançar as estrelas e comprar um barco. Ao Jesus espiritualista, que odeia religião, igrejas, pastores, sacerdotes, doutrinas, sistemas, prefere ter pessoas ligadas à natureza, encontrando Deus interior, enquanto ouvem música espiritual ambígua. Ao Jesus menino, bom para especiais de Natal, cartões e sermões ruins, inspirando as pessoas a acreditarem em si mesmas e a fazerem caridade de vez em quando. Ao Jesus revolucionário, que ensina a rebelar-se contra o status quo e destruir e colocar a culpa no sistema. Ao Jesus guru, um professor sábio, inspirador, que acredita em você e ajuda você a encontrar o seu selfie. Ao Jesus namorado, que nos envolve em seus braços enquanto cantamos sobre o seu amor inebriante em nosso lugar secreto. Ao Jesus escoteiro, que mostra como ajudar as pessoas a mudar o planeta e se tornarem melhores fazendo boas ações. Então, ao Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, não apenas outro profeta, não apenas outro rabino, não apenas outro fazedor de milagres, ele é o desejado de todas as nações, aquele que as nações estavam aguardando. Ele é o filho de Davi, a semente escolhida de Abraão, aquele que nos livra do cativeiro, o objetivo supremo da lei de Moisés, o Senhor que veio em carne e que veio para estabelecer o reino de Deus e o governo de Deus entre os homens, o único que verdadeiramente cura os doentes, o único que dá vista aos cegos e liberdade aos cativos e proclama boas novas aos pobres. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. Ele é o Criador que veio à terra e estabeleceu o começo de uma nova criação. Ele estabeleceu uma nova aliança, cumpriu os mandamentos e reverteu a maldição. Ele é Jesus, o Cristo de quem Deus falou para a serpente, o Cristo prefigurado a Noé no dilúvio, o Cristo prometido a Abraão, o Cristo profetizado por Balaão diante dos moabitas, o Cristo garantido a Moisés antes mesmo dele morrer, o Cristo prometido a Davi quando ele era rei, o Cristo revelado a Isaías como servo sofredor, o Cristo predito pelos profetas e preparado através do ministério de João Batista. Este Cristo não é um reflexo do meu ou do seu estado de espírito atual, ou a projeção dos nossos próprios desejos e sonhos e fantasias. Ele é o nosso Senhor e Deus, Ele é o Filho do amor do Pai, Ele é o Salvador do mundo que levou os nossos pecados. Ele é o mais amoroso, o mais santo, o mais maravilhosamente aterrorizante homem que já existiu e que qualquer pessoa possa imaginar. Foi esse Jesus Cristo que João viu
na manifestação da ilha de Pátimos. Foi esse Jesus, que é o mesmo Jesus que eu e você acreditamos, que nós cremos, e é esse Jesus que nós precisamos comunicar a esse mundo aí fora, aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero declarar nesse dia sobre a sua vida a manifestação gloriosa do Senhor neste jejum. Esse é o tempo de nós celebrarmos algo novo de Deus. Está para acontecer na minha e na sua vida. Há ondas de avivamento chegando neste lugar. Deus está trazendo algo novo e poderoso para a nossa comunidade. Então é tempo da gente se consagrar e se preparar para o melhor de Deus. Eu queria convidar você mais uma vez a ficar de pé. Eu quero convidar nesse momento o apóstolo Silvano Salgado, que está aqui conosco, porque ele veio como homem de Deus para ser um instrumento do Senhor, para fazer soar dentro do seu coração esse chamado do Espírito Santo de Deus. Essa trombeta aqui representada pelo chofar, o instrumento de chifre de carneiro que era comumente utilizado pelo povo de Israel nas suas batalhas. O toque desse instrumento santo, consagrado, é o despertar da chama do Espírito de Deus ardendo dentro de você. É o tempo da restauração do altar da oração, da restauração do seu compromisso com a palavra de Deus, da restauração da sua paixão, do seu amor em adoração àquele que vive pelos séculos dos séculos. É tempo de santidade, de limpar as suas vestes, de purificar as suas roupas espirituais. É tempo de fazer concerto novo com Deus, fazer propósitos com Deus. É tempo de se engajar, de se comprometer. É tempo de dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu quero ver a tua glória como Moisés viu. Eu quero ser usado por ti como os profetas foram. Eu quero ser um homem e uma mulher de Deus que vão fazer diferença nesse mundo perdido. Esta é a voz do Espírito Santo que está soando neste jejum. E quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas, porque a partir de amanhã nós estaremos mergulhando na ministração de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia, e Deus vai falar poderosamente com você. Hoje é o primeiro dia deste jejum e a trombeta está soando. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e nós vamos estar orando agora. Fale palavras de adoração ao Senhor. Fale palavras. Busque a presença do Senhor nessa noite. Não saia daqui sem oferecer a Ele a sua adoração. Não saia daqui sem oferecer a Ele a sua gratidão. Oh, Espírito Santo, vem dos 4 ventos, sopra neste lugar. Já estamos ouvindo a voz do noivo. Já podemos escutar a voz do nosso amado. Podemos ouvir nessa noite o toque da trombeta. Ele está falando, Ele está chamando, Ele está conclamando o seu exército. Quem tem ouvidos, abra bem os seus ouvidos e ouça a voz do Senhor Jesus Cristo. Ouça a voz do seu mestre, ouça a voz do seu pastor, ouça a voz de Deus falando ao seu coração. É chegado um tempo novo, é chegado um tempo novo em tua vida.
vida. É chegado um tempo novo em tua vida. Prepare-se para o desatar dos milagres de Deus. Prepare-se para o desatar da unção do Senhor. Prepare-se para manifestações tremendas de Deus na sua vida. Prepare-se para um chamado poderoso do Senhor, que vai tirar você da zona de conforto, vai tirar você da posição em que você se encontra e vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. As viagens de Marco Polo serão fichinha diante daquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, porque Ele te levará a lugares misteriosos, a lugares impressionantes, a lugares nunca antes descobertos. Através da viagem do sobrenatural, Deus te levará a mergulhar nas profundezas do seu ser. Deus te levará a experimentar insights, revelações. Deus falará contigo de uma forma nova. Esse é um tempo novo na tua vida, tempo de ouvir Deus de uma maneira nova, tempo de descobrir Deus de uma maneira nova, tempo de se relacionar com Deus de uma maneira nova, tempo de entrar na presença de Deus de uma maneira nova. Saia da caixinha, saia da caixinha, saia da caixinha. Abra a sua mente, abra a sua visão, abra o seu entendimento, abra o seu coração. É tempo de revolução, é tempo de se levantar e viver o novo de Deus. Oh, 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 oh.